Capítulo 365. Frieza. O que Angela fez por Fei surpreendeu muito. Além disso, o que Tanasha disse a Fei o fez perceber que ele prestou pouca atenção a Angela recentemente. Eles nunca tiveram a oportunidade de passar algum tempo de qualidade juntos como um casal apaixonado, e nunca tiveram tempo para sentar e ter uma boa conversa. Depois que ele pensou sobre isso, Fei se sentiu realmente culpado. Ele sentiu a necessidade de realmente conversar com sua noiva pura, bonita e graciosa sobre seu futuro. Embora ele tivesse traços de machismo, ele era um homem de outro mundo que era muito moderno. Ele nunca poderia ignorar o sentimento dos outros. Depois que ele se decidiu, ele olhou para o enorme território de Zenith na parede e se concentrou na fronteira que ficava a oeste do Império. Ele estava pensando na guerra que se aproximava. Ele não ia trazer todos os guerreiros de Chambord para a frente de batalha. A era do caos estava aqui, e a crueldade e a loucura seriam sentidas no ar. Fei tinha que primeiro se certificar de que Chambord estaria salvo. Se não fosse pela morte de Krasik, Fei provavelmente nem iria para a frente de batalha. Neste momento, o guarda do lado de fora do palácio anunciou a visita de um soldado da Legião Sangue de Ferro, e este soldado rapidamente correu para o palácio e deu um relatório a Tanasha. Depois disso, ele se curvou e saiu rapidamente, sem sequer olhar para Fei. "Você tem informações sobre eles?" Fei perguntou. Não. Tanasha leu o relatório e balançou a cabeça. Depois que ela deu a uma empregada ao lado dela, ela disse: "Você precisa saber que estamos procurando por 3 elites da classe Lua e não por alguns rufiões. Eles têm suas próprias forças para ajudá-los a se esconder em São Petersburgo, então eu preciso de um pouco mais de tempo." Tempo. Fei curvou os lábios em desgosto e disse: "Você sabe que eu preciso ir sangrar pelo Império em 3 dias, certo? Eu não quero receber as mensagens depois que estiver na frente de batalha." Tanasha ignorou o descontentamento de Fei e sorriu. "Depende da sorte. Se tivermos sorte, poderemos encontrá-los em 3 dias." "Minha sorte é muito boa", Fei respondeu e saiu do palácio. De repente, ele parou no meio do caminho, virou-se e olhou para Tanasha nos olhos. "Eu preparei um pequeno show. Eu acho que Sua Alteza estaria interessada nisso." Ele disse. "Oh." Tanasha se levantou. Como se ela percebesse algo, ela respondeu: "Eu adoraria participar. São Petersburgo. Área residencial. Em um pequeno prédio. Os soldados de Zenith têm aumentado a intensidade das buscas. Este lugar não é mais seguro, e devemos nos mudar de lugar." Lanji retornou novamente e recomendou as elites da classe Lua. As 3 elites da classe Lua que estavam usando suas energias guerreiras para curar pararam o que estavam fazendo. Depois de meia hora de cura, eles estavam em formas muito melhores. A maioria das feridas no corpo de um telar se curou, e ele se livrou de 80% da energia guerreira verde de Krasik de seu corpo. Uma enorme ferida no corpo de Amauri também se recuperou muito. Havia agora uma cicatriz escura em seu corpo. Por último, apesar de Costa Carta ainda estar usando a armadura rasgada, a maioria dos ferimentos que ele sofreu foram curados. As elites da classe Lua tinham uma vitalidade insana e suas habilidades de recuperação eram muito fortes também. Contanto que seus membros não fossem cortados e seus órgãos internos não fossem danificados, eles poderiam se recuperar de qualquer outro tipo de lesão em poucas horas. A razão pela qual os ferimentos nestas 3 elites da classe Lua eram mais difíceis de lidar era que a energia guerreira verde de Krasik entrava em seus corpos. A energia guerreira verde fez as feridas mais difíceis de curar, e isso causou muito desconforto e dor para eles. Sim. Tenho certeza de que pessoas inteligentes do lado de Zenith adivinhariam onde estamos. Precisamos mudar o esconderijo. Costa Carta assentiu e concordou. "Onde?" "O espadachim número 1 do Império Jax", disse friamente enquanto olhava para eles. "Vocês estão familiarizados com São Petersburgo. Acho que devemos pegar as pessoas que temos aqui para organizar nossa fuga." "Melhor não."
Este é um momento especial e não podemos ter certeza de que as pessoas que temos aqui não são monitoradas por outras pessoas. Talvez eles sejam a isca para nós agora. Lanji pensou sobre isso e lembrou a esse espadachim com boas intenções. Um telar desdenhou. Sua mulher fraca, de baixa miserável. Se você não é útil, você nem está qualificado para falar comigo. Sai da minha frente. Lanji sabia que esse espadachim era uma pessoa super arrogante e egocêntrica, mas ela não achava que esse homem fosse tão radical. Ele estava literalmente exalando sua frustração por sua derrota em outras pessoas. Ela estava muito zangada e sentia vontade de reagir de maneira desagradável, mas conseguiu reprimir seu impulso e ignorou o insulto de um telar. Ela tinha a resistência que raramente era vista em pessoas da sua idade. Ela disse calmamente a Costa Carta: "Pai, quando saí, encontrei alguns bons esconderijos. Esses locais foram pesquisados inúmeras vezes em pouco tempo e estão próximos ao portão. Se a oportunidade surgir, poderemos escapar." Costa Carta assentiu. Esse famoso general do Império de Eindhoven ficou muito satisfeito com o comportamento calmo de sua filha. Como general número 1 no Império de Eindhoven, seu maior arrependimento na vida foi que ele não tinha um filho para herdar seus títulos e status. A única coisa que lhe agradou foi que sua filha Lanji estava muito interessada em batalhas e guerras desde tenra idade e ela também era talentosa. Ela foi capaz de suportar a dor e foi capaz de controlar suas emoções. Essas eram todas as principais características de um grande general. Costa Carta já se decidira. Se ele conseguisse escapar com sucesso e retornar a Eindhoven, ele iria contra todas as sugestões e faria de sua filha o próximo líder da família e deixaria que ela herdasse seu lugar nas forças armadas. Enquanto pensava nisso, seu rosto mudou de repente de cor, como se pressentisse alguma coisa. Depois que um sorriso amargo apareceu em seu rosto, ele olhou para o rosto da filha em silêncio por alguns segundos. De repente, ele disse a ela: "De repente sinto vontade de comer bacalhau glaceado com mel feito por você. Vai, prepare os ingredientes. Depois de irmos para o novo esconderijo, você pode fazer isso por mim." Bacalhau glaceado com mel. Lanji ficou um pouco surpresa. O pai gosta de comer este prato e eu sempre cozinhei para ele depois de cada vitória. Mas nesta situação Lanji olhou para o rosto do pai e viu uma rara expressão amorosa no rosto dele. Embora ela estivesse um pouco confusa, ela seguiu seu pedido e saiu do prédio. Depois que ela vestiu o vestido, ela não chamava a atenção de ninguém. Portanto, não era um problema para ela comprar esses ingredientes no mercado. Mas por que o pai iria querer comer bacalhau glaceado com mel em um momento tão perigoso? Algo está errado. Depois que Lanji saiu do prédio cautelosamente e se virou para um pequeno beco, sentiu algo e rapidamente se virou. "Neste momento, como você nos encontrou?" Um grito alto e zangado soou no prédio, imediatamente atraiu muita atenção dos pedestres. Lanji olhou na direção do grito e seu corpo estremeceu. Desespero apareceu em seus olhos. Ela viu inúmeros soldados de Zenith cercando o pátio em que seu pai estava, e mais de 20 guerreiros que usavam mantos marrons e tinham espadas em suas costas estavam em pé na frente dos soldados em excitação. Esses guerreiros em vestes marrons eram todos da montanha Santo Marcial, e Lanji sabia que ela não poderia derrotar nenhum deles em batalha. Claro, essas pessoas não eram a fonte de seu desespero. O que a fez se sentir assim foi a aparência de uma pessoa. No pico da espada central na noite passada, este guerreiro de Zenith que parecia um garoto que estava próximo da porta foi capaz de lutar contra seu pai. Ela sabia o quão poderoso seu pai era, e ela também quase foi cortada ao meio por este jovem ontem à noite. Naquele momento, Lanji se sentiu impotente e fraca. Se não fosse pela ajuda de seu pai, a mais brilhante comandante da geração jovem de Eindhoven teria morrido no pico da espada central na noite passada. O que vai acontecer em seguida? Este jovem aterrorizante já encontrou o pai e as outras duas elites da classe Lua. Lanji sentiu frio.